Eu sou o pastor Arilton Oliveira, eu sou gerente da Escola Bíblica da Novo Tempo e também apresentador do programa Bíblia Fácil. A Escola Bíblica trabalha em algumas frentes. Uma delas é prestar aconselhamento espiritual e psicológico. Isso é feito através de telefonemas e também através de resposta a e-mails. Nós recebemos centenas de e-mails todos os dias e respondemos a esses e-mails falando sobre temas bíblicos, família, sexualidade e outros temas mais. Nossa principal função aqui é enviar cursos bíblicos para os internautas, telespectadores e ouvintes da Rede Novo Tempo de Comunicação. As pessoas que entram em contato com a Escola Bíblica e obtêm resposta, elas vão encontrando razão da sua existência, porque finalmente o ser humano percebe de que ele precisa ser norteado por alguma filosofia. E a Bíblia é o livro de Deus e por isso ela oferece a todos nós a filosofia correta de vida. Tornar-se um discípulo de Cristo é conhecer a respeito de suas doutrinas, de sua vontade, do seu estilo de vida, e a gente só encontra essas informações na Bíblia. Então não pode haver discipulado sem contato com a Bíblia. Os 12 discípulos do passado tiveram o privilégio de estar com Cristo e de ouvir de sua boca as instruções do reino de Deus. Nós que somos os discípulos modernos não temos a presença física de Jesus, mas através de seu Espírito temos a sua presença. E a palavra de Deus, a Bíblia, foi preservada e nós hoje, através da sua leitura, podemos ter acesso a toda a informação, ou seja, como que funcionam as coisas no reino de Deus. Então eu preciso primeiro conhecer bem a Cristo e seus ensinos para poder, no convívio, transmitir isso a outras pessoas. Porque o discipulado, ele envolve convívio. É por isso que Cristo escolheu 12, e a Bíblia é clara em dizer, para estar com eles. E por 3 anos e meio, Jesus esteve com os discípulos e ele os discipulou. Uma vez que eles foram discipulados, eles começaram a discipular outros. Então, o processo de discipulado dura uma vida toda. E eu não posso discipular alguém sem primeiro ter sido discipulado. Então, ser um discípulo de Cristo é praticar os ensinos do reino. Olha só o código aberto na tela da sua televisão, num lugar diferente, você tá vendo? Tá tudo novo aqui, né? Afinal de contas, é uma temporada diferente, temporada de verão, a gente tá num esquema de férias aqui e aqui tá tudo novo nessa nova temporada, inclusive começando aqui, olha só, com um novo guia de estudos. Nessa temporada a gente fala sobre discipulado, tá aqui na minha mão, você tá vendo o nosso novo guia. Talvez você tenha na sua casa, talvez não tenha ainda, você vai ter a chance de ganhar aqui no nosso código do dia. Também você pode encontrar isso no site da Casa Publicadora Brasileira, cpb.com.br, mas enfim, estamos no ar com mais uma temporada, falando agora sobre discipulado. E você sabe, eu nunca estou sozinho, não estou sozinho. Na última temporada a gente teve o Leonardo Gonçalves aqui, o pastor Marcelo, mais todo um pessoal. E agora nós temos um novo grupo aqui, é o Quarteto da Esperança que a gente tem aqui com a gente. Eu começo apresentando ele, Kênio Marinho. Seja muito bem-vindo, Kênio. Prazer é todo meu estar aqui na Novo Tempo, aqui no Código Aberto, com essa turma fantástica. Muito obrigado pelo convite. Bom, você é de onde, Kênio? Só para o pessoal que está em casa saber de onde você vem, o que você faz. Eu sou gaúcho, naturalmente gaúcho, mas trabalho e moro lá na Bahia. Trabalho na Faculdade Adventista da Bahia, também conhecido como IAN. É uma instituição pertencente à rede adventista. Lá nós possuímos 6 cursos, 6 faculdades, além, obviamente, do ensino básico, com todo o ensino médio. E lá você é pastor, é isso? Isso mesmo. Trabalho como pastor dos universitários e coordenador do Serviço Voluntário Adventista, que é um órgão da igreja ligado ao voluntariado. Muito bem, então está apresentado aí Kênio Marinho, nosso primeiro integrante aqui, e ao lado dele está Alberto Neri. Seja muito bem-vindo, Alberto. Obrigado, agradeço aí a oportunidade também e está participando a primeira vez no Código Aberto. Primeira vez que você está aqui no Código Aberto? Primeira vez. Olha só, recepcionem bem o Alberto aqui, que também é pastor, né? Também sou pastor e estou num momento de transição no meu ministério, até o final desse ano trabalhando
nas igrejas do Caju e da Home Church, da Associação Paulistana, e a partir de 2014 no UNASP, trabalhando como professor nos cursos superiores. Muito bem. Só explicando para você, ele falou que ele é pastor na Paulistana, Caju. Caju não tem nada a ver com comida, não, a fruta não, né, Alberto? Caju é a comunidade adventista dos jovens universitários, que eu já vim falar algumas vezes dele no Conexão Jovem. E foi a igreja que eu pastoreei nesses últimos 2 anos. Entendi. E aí o UNASP é o Centro Universitário Adventista de São Paulo. É a Faculdade Adventista ali em São Paulo. Tá certo, então. E você mora em São Paulo também, né, capital? Moro em São Paulo. Muito bem. E ao meu lado está ela, que você já deve conhecer da TV Novo Tempo, Bianca Oliveira. Ela já deu tchauzinho para você aí. Ela que é jornalista. Se você não viu, você já ouviu a Bianca na rádio, porque a Bianca trabalha em tudo quanto é lugar. Aqui ela trabalha na Rádio Novo Tempo, ela trabalha na TV Novo Tempo com o NT News, já apresentou NT Vale, já fez tudo um pouco, né, Bianca? Um pouquinho, né? A gente está aí tentando ajudar no que a gente pode aqui na Novo Tempo, mas tem sido uma benção, graças a Deus. Seja muito bem-vinda, viu? Obrigada, Leite. Você é natural de onde, Bianca? Eu sou de Maringá, no Paraná. Olha só, os paranaenses representados nessa temporada aqui do Código Aberto. E ao lado dela está ele, o quarto e último integrante do nosso Quarteto da Esperança aqui, Felipe Tonasso. Seja muito bem-vindo. Muito bom estar aqui com vocês de novo. Vi uma vez com a Larissa. Com a Larissa, faz um tempinho já, né? Faz um tempo, faz uns 3, 4 anos aí, né? Faz um tempinho e já. é privilégio poder estar aqui, aceitar seu convite e poder partilhar uma temporada inteira falando sobre um assunto que particularmente amo falar, viver, experimentar, que é discipulado, né? Então... Você é pastor, você também é músico e você trabalha com discipulado, bem como o pastor Alberto. Eu não falei aqui, você falou do projeto com universitários, mas tanto o pastor Felipe Tonasso quanto o pastor Alberto trabalham diretamente com discipulado. Você também trabalha com discipulado, Kênio? Trabalhamos. Lá Olha, nós todo temos, mundo aqui, então. Lá na faculdade nós temos um projeto, na verdade, trabalhado exclusivamente com pequenos grupos, né, um processo de discipulado. Então, se reúne os universitários nas casas. Nós temos lá um grupo básico de 30 pequenos grupos universitários, trabalhando diretamente com essa linha de discipulado. É muito bacana. Muito bem. Então, já deu para perceber aqui que tá todo mundo sabendo do que vai falar junto com você. Afinal de contas, a gente vai estudar juntos esse tema. Vou mostrar mais uma vez aqui, discipulado, que é o tema dessa temporada aqui no Código Aberto de Verão. E olha... Como eu já disse aqui, o Código Aberto é um momento interativo, a gente conversa, manda abraço aqui. E eu quero começar mandando alguns abraços para você que está assistindo a gente. Interage com a gente pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook, nosso perfil é Código Aberto. Manda o seu abraço, diz o que você está achando aí. Opa, nova temporada, discipulado, o que você sabe sobre isso, qual é a sua expectativa? Fala com a gente, manda o seu abraço. E eu começo mandando um abraço, vocês também podem mandar abraços aqui. Eu vou mandar um abraço aqui primeiro para o Rio Grande do Sul, tua terra, né? Você falou que é gaúcho. Um abraço para o Abílio Freitas, de Lajeado, no Rio Grande do Sul. E também um abraço para o Vinícius Trindade, meu amigo de Sorocaba, no interior de São Paulo. Ele que, ao contrário de mim, sabe jogar muito bem futebol e trabalha no escritório da Igreja Adventista ali em Sorocaba, na Associação Paulista Sudoeste. Alguém tem algum abraço para mandar? Eu quero mandar um abraço. Bom, a comunidade Nova Semente, onde eu trabalho, eu sou pastor dos jovens lá, tem umas senhoras que assistem a Novo Tempo regularmente durante, assim, todo dia, toda semana, todo o tempo. Não desligam? Não desligam. E elas disseram assim, pastor, você tem uma missão. Quando você falar, você tem que mudar a grade deles, porque a gente quer esse programa em tal horário. Me deram várias missões. Então, assim, eu não vou prometer, mas vou mandar um abraço para a Bernadette, da comunidade Nova Semente, para o pessoal da Nova Semente. Bernadette, eu vou tentar. Eu prometo que eu vou tentar, se eu sair daqui a grade não mudar, você reclama com leite. Mas é muito legal poder mandar um abraço para o pessoal que a gente conhece, o pessoal do IASP, que com certeza vai assistir, minha família, pai e mãe, e a minha noiva, atualmente, que talvez, dependendo de quando a gente estiver passando esse programa agora, vai ser minha esposa. Então, Mariana, te amo, um beijo. Olha, que declaração de amor, não é verdade? Bianca também vai fazer uma declaração de amor assim? Não quero fazer uma declaração. Aliás, a primeira vez que eu participei do Código, eu estava noiva. Olha, e aí, quando o programa foi pro ar, eu já estava casada. Foi muito legal assistir o programa. Mas quero mandar, então, um abraço especial para o meu esposo, o Kleber, que sempre a gente está assistindo o Código no sábado. E quero mandar também um abraço especial para o pessoal de Maringá. Eles sempre estão ligadinhos ali. Ali em Maringá não tem canal aberto, mas o pessoal sempre está conectado, viu, Leite? É muito legal a participação, a interação ali dos maringaenses. Muito bacana, viu? Olha que bacana. Então, um abraço para os maringaenses, né? Maringaenses. Muito bem. Mais alguém? Alberto, Kênio, quer mandar abraço? Eu quero mandar um abraço, vou aproveitar esse clima romântico, assim, quero mandar um abraço muito especial para minha esposa,
Ela que tem um nome muito sugestivo, ela chama Brisa. Olha só, e, cara, né? Brisa na minha vida, bicho. Cara, um espetáculo. E também mandar um abraço muito especial para os meus universitários, para aquela galera muito fantástica que estuda ali na faculdade, para a turma que trabalha comigo ali, especialmente para os capelães, para a galera que me auxilia no trabalho do pastorado, trabalho de discipulado. Um big abraço para toda essa turma. Alguns segundos para você mandar o seu abraço então agora, Alberto. É tanto abraço que a gente tem para dar, tem o pessoal das igrejas onde a gente já passou, tantos lugares, pessoal da família, tios e tias que assistem a Novo Tempo, agora... Tem os meus 2 filhos, o Pedro e a Júlia. Mas você tem 13 programas para mandar abraço, você pode escolher um para vir um dia no Novo Tempo, sempre que eu venho ela quer vir conhecer, mas eu tô devendo um para minha sogra, porque... Opa, tem que começar pela sogra. A última vez que eu vim no Conexão, eu mandei um abraço para a Júlia, que estava assistindo, junto com a minha sogra, e não mandei para minha sogra. Olha só. Então agora eu vou mandar um abraço para minha sogra e para o meu sogro, que assistem a TV Novo Tempo lá em Mongaguá sempre. Um abraço para vocês. Muito bem. Exemplo, né? Exemplo, né? Você Sogra, viu. cara. Se você aí em casa está acompanhando a gente pelo Código Aberto no Twitter ou pelo Facebook, manda um abraço para sua sogra também, que nem o pastor Alberto. Mandar um abraço para a noiva é fácil, né? Para a noiva é fácil. Eu quero ver mandar um abraço para a sogra. Então faz isso. Você começa a fazer o discipulado ali, né? Amando a sua sogra e tudo mais. Mas é isso aí. Então a gente está totalmente descontraído. E falando em redes sociais... Vocês que acompanham o Código Aberto, a gente tem um momento das redes sociais também. O pessoal ganha brinde, você sabe o que é, Bianca? Não sei, mas eu sei que é coisa boa. Viu? Olha, o Tonasso levantou que você sabe o que é? Qual é o momento eu agora? só dizer que se saber se quem vai ganhar também, se os participantes também ganham aqui ao vivo. Não ganham. Vocês, tá, então... vocês podem responder, mas não ganham, porque ganha você que está em casa no nosso Código do Dia, você já estava esperando. E o nosso prêmio, obviamente, é o nosso guia de estudos, está aqui na minha mão. Se você acertar o nosso Código do Dia, está concorrendo aí ao guia de estudos. Você dá a resposta pelo Twitter, @CódigoAbertoNT, ou pelo Facebook Código Aberto, e o código está na sua tela. E obviamente tem a ver com o tema de hoje, que o nosso tema de hoje é os discípulos e as escrituras. Então olha só, o código do dia diz assim: sou uma palavra curta, 4 letras devo ter. Acima de tudo, eu defino o que a Bíblia deve ser, para que um verdadeiro discípulo possa começar a nascer. E para facilitar, sou também o que algumas mulheres costumam na unha passar. E aí, já dá para adivinhar? Você está aí em casa pensando 4 letras, é o que a Bíblia tem que ser para você ser um verdadeiro discípulo. As mulheres passam na unha algumas. Que é isso, hein? Tem ideia? O Tonasso tá com uma cara de que... Não tenho, porque eu não passo nada na unha. mas eu pensei um pouquinho, acho que já deu uma dica. Deu uma ideia. Já Bianca mas o pessoal tá com participar. Não, mais ou menos. Ela ainda está matutando. Você que está em casa, se você está pensando um pouquinho aí na resposta, fala com a gente pelo @CódigoAbertoNT ou pelo Facebook, e você vai estar concorrendo no final do programa ao nosso guia de estudos. Muito bem, então agora a gente vai começar o nosso momento de estudo da Bíblia, do estudo dessa primeira lição dessa temporada sobre discipulado. Eu quero chamar você que está aí em casa para orar junto com a gente. Pastor Kenny, pode orar para nós? Querido e bom Deus que está nos céus, como somos agradecidos a Ti, como ficamos maravilhados com o Teu amor, com a Tua misericórdia, acima de tudo, com as bênçãos que o Senhor derrama sobre a nossa vida. Neste momento em que vamos discutir aqui a respeito de algo tão importante da Tua Escritura, queremos pedir a Tua presença e que aqueles que estão nos assistindo possam também ser tocados pelo Teu poder e, entendendo essa grande verdade bíblica, também escolher Cristo e também viver esta verdade em seus corações. Pedimos a Ti estas bênçãos, em nome de Jesus, amém. Amém. Olha só, a gente vai direto para Brasília, capital federal, com o pastor Manolo Damasio, que durante toda essa temporada sobre discipulado vai ajudar a gente a introduzir o tema aqui para facilitar o seu entendimento. E, como eu disse, o tema dessa primeira lição é a Bíblia e as Escrituras, ou melhor, os discípulos e as Escrituras. A Bíblia já é a Escritura, né? Os discípulos e as Escrituras. Então, pastor Manolo Damasio, seja bem-vindo ao Código Aberto. E o que é que você tem para falar para a gente? Olá, pessoal do Código Aberto. Nós estamos iniciando uma nova temporada e o estudo desse trimestre nos propõe um desafio bastante interessante. Sai do campo da teoria e começa a invadir a prática
e eu espero que possamos fazer uma jornada juntos rumo a um ideal proposto pelo próprio Deus, que é de fazermos discípulos. O nosso primeiro tema nos propõe uma espécie de roteiro, alguma coisa que a gente não pode esquecer ao longo de toda essa série, que a Bíblia Sagrada é como uma base de ação e o discipulado deve se apoiar nas Escrituras. Na própria vida de Jesus, o Mestre por excelência, a gente percebe como a Bíblia desempenhava um papel importantíssimo, básico, fundamental nesse processo. Jesus, com todo o seu carisma, com toda a sua simpatia, não baseou o seu processo de discipulado, a formação de discípulos, apenas nisso. Como uma espécie de mestre, ele também nos ensina que a Bíblia Sagrada deve ser a base do discipulado. Ela apresenta um ideal de vida, um ideal a ser copiado. E para os mais experientes ou aqueles que têm mais habilidades para formar uma pessoa para o reino de Deus, mesmo estes não devem apoiar os seus esforços através da sua própria experiência, de conceitos ou só apenas transferir experiências, comunicar conhecimento. A Bíblia Sagrada é esse roteiro e ela que nos apresenta esse ideal a ser alcançado. Eu espero que nós possamos, nessa nova série, nessa nova temporada, ter sempre isso em mente, que as Escrituras Sagradas têm um papel que não pode ser substituído por nenhuma outra ferramenta. E que Deus nos conduza, é um privilégio estar com vocês e a gente está apenas começando. Obrigado, pastor Manolo. Bom, você que está em casa vai ter a companhia do pastor Manolo juntamente aqui com o nosso Quarteto da Esperança durante toda essa temporada, falando um pouquinho sobre discipulado. E aí eu já quero começar a conversar com vocês aqui um pouquinho sobre isso. A gente já está quase terminando esse nosso primeiro bloco, mas eu queria perguntar para vocês o seguinte: discipulado tem a ver com fazer discípulos. E o discípulo é uma pessoa que segue alguém, segue não só fisicamente, né, de ir atrás da pessoa, etc., mas principalmente os conceitos e aquilo que é ensinado. Qual que é a importância desse nosso estudo, dessa temporada, sobre discipulado para quem está assistindo a gente em casa? Alguém se habilita a falar alguma coisa? Bianca levantou o microfone? É o seguinte, o que a gente lendo, estudando esse guia de estudos, que aliás você pode ter também, está acompanhando, a palavra discípulo, eu vou até falar uma coisa aqui, pastor e jornalista, né? Eu não vou falar do grego, muito do latim, mas eles têm esse conhecimento maior, mas eu sei que a palavra discipulado, me corrijam se eu estiver errada, mas vem do latim, que significa aprendizado ou aprender. Então, eu acho que ser discípulo ou estar envolvido com o discipulado, a primeira palavra é aprender, estar disposto a aprender, a abrir o coração, a abrir a mente para o que Cristo tem a nos ensinar, que Ele é o mentor de todo o discipulado, né, Tonasso? Então, quem está em casa vai aprender bastante nessa temporada. Ah, vai, com certeza. Tem uma palavra só, eu sei que a gente está terminando o bloco, mas só para pensar. Discipulado, em essência, tem a ver com transformação. Que quem aprende, quem segue alguém, está em constante mudança. Ninguém é discipulado por alguém ou é discípulo se está estagnado na vida. Então, discipulado, em essência, eu creio que nesse trimestre, nós vamos estar falando o tempo todo de como seguir para ser transformado. Então, discipulado é transformação. Então, você vai seguir os ensinamentos de Jesus, que está até na nossa capa aqui do discipulado, né? As pegadas dele, exatamente para você não ser mais a mesma pessoa que você é hoje. Você se olha no espelho hoje, pode pegar um espelho aí, não sei, tirar uma foto sua no seu iPhone, olha para você e pensa um pouco, quem é essa pessoa aqui hoje? Daqui a 3 meses, quando terminar essa temporada, a nossa ideia, a ideia de Cristo para você, é que você seja uma pessoa diferente. É isso mesmo, Kenny? A ideia é justamente essa. Cristo nos convida para sermos seu imitador. Paulo faz um desafio, né? Ele diz assim, seja meu imitador, como eu sou de Cristo. Ele aponta para Jesus nesse sentido. Quando a gente se aproxima de Jesus, não tem como ser o mesmo. Não tem como ficar onde está. Somos atraídos por esse amor inigualável, por esse Deus maravilhoso, expresso na pessoa de Jesus Cristo. E se você em casa quer mudar, quer ser uma pessoa diferente, quer ser um discípulo de verdade de Jesus, você fica ligado com a gente, que a gente vai fazer um rápido intervalo, mas hoje você vai começar a dar o primeiro passo nesse discipulado. E o primeiro passo, está dito na lição de hoje, tem a ver com as Escrituras, com a Bíblia. E vocês se perguntam, mas Jesus tinha a Bíblia na época dele? Será que ele também seguia as Escrituras? Fica ligado com a gente, você vai aprender a andar no caminho de Cristo, a ser um verdadeiro discípulo, começando
a seguir as Escrituras. Fica ligado com a gente faz um rápido intervalo no Código Aberto e voltamos já. Para você, mulher que está com calor, porque é verão e você está em casa com um pouco de calor, está de volta o Código Aberto para alegrar a sua tarde de sábado e para a gente estudar juntos sobre discipulado. Você viu, a gente já começou no último bloco a explicar um pouquinho aqui, né? Como vai seguir essa temporada. Se você ainda não viu, esse é o nosso novo guia de estudos, olha aqui, está na minha mão, sobre discipulado, tem Jesus, as pegadas de Jesus. E como a gente falou no último bloco, você vai aprender a andar nas pegadas de Jesus, começando por fazer o que Jesus mesmo fazia, que era ter as Escrituras como base. E já que a gente está falando de Escrituras, vamos à Bíblia, então. Abre a sua Bíblia com a gente aí em João, capítulo 5, versículo 39. Livro de João, capítulo 5, 39. Procura aí na sua Bíblia. Não sei se a sua Bíblia é daquelas bilíngues, ou se é biblia.com.br, ou você tem no seu iPhone, iPad. Procurei João 5,39, é o nosso verso do estudo dessa semana. Pastor Alberto, pode ler para nós? Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. É Jesus que está falando isso, ele está falando para quem examinar as Escrituras? É um convite para as pessoas que o ouvem, porque ele, ao se apresentar para as pessoas, ele meio que estava colocando à prova. Ou seja, vão lá conferir nas Escrituras quem eu sou, porque são elas que estão falando a meu respeito. Então era meio que um desafio e ao mesmo tempo um convite para as pessoas. Tem aquela coisa também que os fariseus, o contexto desse versículo é que os fariseus, eles tinham nas Escrituras algo muito de regras e tudo mais, né? Então Jesus pegou e falou, olha, examinais as Escrituras porque julgais ter nela a vida eterna. Vocês estão julgando isso, mas são elas mesmo que estão testificando de mim o Deus que vocês não acreditam, né? Uma coisa muito bacana que a Bianca falou agora é que em todo o tempo, em relação aos fariseus, Jesus tinha que enfrentar a desconfiança em relação ao seu ministério. Então eles sempre questionaram Jesus quanto à natureza do seu ministério, e obviamente em relação à própria natureza dele sendo Deus, porque nós vamos ver ao longo do nosso estudo Cristo afirmando ser Deus em muitas situações, e Jesus utilizou essencialmente a Escritura, e o fez na maneira de desafio em muitos momentos. Ele disse, olha, examinem. No momento que vocês examinarem as Escrituras, vocês verão que elas apontam para mim. Elas estão falando de mim. Então uma das coisas fantásticas do ministério de Cristo é que ao falar de discipulado, Cristo sempre fundamentou, utilizou as Escrituras e elas chancelavam o seu ministério. Muito bem. Você ia falar alguma coisa, Não, Tonás? só ia comentar que esse texto, ele já salta aos olhos, assim, inicialmente duas grandes verdades. A primeira é que Cristo, ele pode ser encontrado nas Escrituras. Isso já para mim é algo revelador, vindo da própria boca de Jesus, dos lábios de Cristo. Se você procurar na Escritura, você vai me encontrar. Elas testificam de mim. Isso para quem está assistindo a gente é uma grande verdade. Se você começar a ter uma experiência com a palavra, ele está dizendo que ele é uma palavra viva, que você pode encontrá-lo. E a segunda é que quando você parar para estudar a Bíblia, você tem condição de, ao examinar ela, perder Cristo de vista. Então ele está dizendo, você está examinando ela porque vocês julgam ter vida eterna, mas vocês não estão me encontrando. Então existem duas verdades. A primeira é que ele está na Escritura e a segunda é que você pode perdê-lo. Mesmo buscando a Jesus na Bíblia, a gente tem como perder Jesus de vista, assim como aconteceu, acho que no caso aqui dos fariseus, dos escribas. Perderam o foco, né? Perderam o foco. Agora, uma coisa interessante para pensar nisso é o seguinte, Jesus ele não tinha o Novo Testamento, né? Porque o Novo Testamento foi escrito enquanto ele estava vivendo ali. E, quer dizer, depois, né, que Jesus passou pelo planeta Terra. Ou seja, as escrituras que Jesus tinha eram os profetas, os escritos de Moisés, etc. Ou seja, o que hoje a gente conhece como o Antigo Testamento. E a minha pergunta para vocês é o seguinte, Jesus, de que forma que ele via esses escritos da Bíblia? Ele aceitava
a Bíblia como um todo, e quando eu digo a Bíblia, eu não estou falando nem do Novo Testamento, eu estou falando do Antigo. Ele aceitava toda a Bíblia ou ele, às vezes, olhava para alguns trechos do Antigo Testamento e falava assim, na verdade, algumas coisas aí são verdade, outras já passou o tempo disso aí, nem tudo é verdade nisso que está escrito. Era mais ou menos assim que Jesus via? Como é que era a leitura que ele fazia? Você está tocando num ponto bem legal, porque muitas pessoas fazem essa pergunta para a gente. Se você vai estudar a Bíblia com alguém, essa é uma das primeiras perguntas que surge, tá? Mas da onde você tira a certeza que a Bíblia ela é um livro verdadeiro? Da onde você tira essa autoridade da Bíblia? Então, pelo menos dessa primeira parte, que é o Antigo Testamento, você já tem um dos maiores controles de qualidade que seria possível. O próprio Cristo faz referência a ele e em momento algum ele questiona ou ele discorda, pelo contrário, ele usa para comprovar a própria vinda dele, as experiências que ele estava apresentando ali. E eu acho que quando as pessoas conheceram Jesus e Jesus pregava e conversava com as pessoas, ele era uma pessoa muito carismática, uma pessoa agradável de se estar, mas ele não usava essa sua simpatia para conquistar as pessoas, somente isso, não é só a simpatia para conquistar as pessoas. Ele usava a Bíblia, que é a palavra que testifica do próprio Cristo. Então ele sempre ia às Escrituras. E sabe o que eu mais achei legal desse nosso manual de estudos essa semana? Foi que Jesus, quando ele foi para o deserto, ele passou 40 dias lá e ele não estava com a Bíblia. E ele enfrentou o Satanás de que maneira? Com a Bíblia na cabeça. E aí está a importância da gente ter a Bíblia na cabeça também. Não estou falando para você decorar o Apocalipse ou os Salmos inteiro, mas sempre ter versos, né, para memorizar. Isso facilita a nossa meditação, uma meditação mais fácil. Você precisa conversar com alguém, confortar alguém. Essa mensagem sempre vai estar ali na tua cabeça. Né? Jesus, ele era um homem, a gente não pode esquecer disso, ele era um homem, vivendo plenamente homem aqui. É um mistério, como ele era plenamente Deus, mas sabemos do Jesus homem que estava vivendo. E ele havia tido uma educação da sua mãe, certamente, de Maria, muito, naquele contexto, muito bíblica, porque ele decorava porções grandes da Escritura, como os judeus ainda fazem hoje. Tá? E aí você vê que, na tentação que a lição traz, você vê um homem encharcado da palavra de Deus. Tá todas cheio, as respostas que ele dá para Satanás e aí está essa expressão que a gente gosta de usar, e eu queria trazer luz aqui, que é aquela expressão que a gente usa muito, que é assim diz o Senhor, né? Então, está escrito. Essa é a mente bíblica de Cristo. Essa é a mente bíblica do discípulo. A gente pensa pela Escritura, através da Escritura. Eu penso e olho o mundo através da Escritura. Jesus fazia isso. Mas a palavra está escrito que se você jogar, o anjo vai cair. Imagina se ele não conhece a Bíblia. Você imagina Jesus dizendo assim, está escrito isso aí? Onde é que está escrito? Sobre mim? Sabe, uma brincadeira, mas não, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. E quando a palavra sai da boca do inimigo, e é a palavra de Deus na boca dele, ela se torna a palavra do inimigo, porque ela veio com uma intenção errada. E Jesus, ele corrige. E ele resiste 3 vezes, simbolicamente ali, e aí Satanás foge, né? Tanto é que tem uma frase que Jesus tinha, é impressionante. Se usa muito dentro desse contexto que você está falando, que é assim, um texto da Bíblia fora de contexto vira um pretexto, né? Então, quer dizer, a palavra de Deus pode ser usada pelo próprio inimigo fora do contexto para fazer você cair em tentação e cair em erro, né? Ia falar alguma coisa, Kenny? Uma coisa impressionante, eu queria ressaltar algo aqui. Cristo foi para o deserto se preparar para o ministério, ou confirmar o preparo do ministério do qual ele haveria de ter. Durante esses 40 dias, Cristo buscou essencialmente a presença de Deus o Pai, a presença do Espírito Santo em sua vida. E ao Cristo confrontar-se com Lúcifer, não havia melhor momento do que aquele para demonstrar radicalmente a diferença entre o bem e o mal e os métodos utilizados tanto por Deus quanto por Lúcifer para confundir a mente de qualquer pessoa, a própria Escritura Sagrada. Eu separei algumas coisas que me chamaram muito a atenção. A primeira delas é que Lúcifer lutou com Jesus utilizando a própria Bíblia. Olha, a quantidade de pessoas que nós vemos hoje que são enganadas e de maneira sincera seguem as Escrituras de uma forma equivocada, fazem coisas que as Escrituras nunca pediram para elas fazerem, e acreditam em promessas que as Escrituras Sagradas nunca prometeram, porque utilizam a Bíblia de maneira equivocada, e isso serve aos propósitos de Lúcifer, faz a pessoa se esquecer de Cristo, perde o foco de Jesus e por consequência da salvação.
Uma outra coisa que me chama muito a atenção é que Cristo utilizou as Escrituras fazendo menção direta ao contexto em que elas estavam escritas. Então, ao Cristo fazer isso, ele trouxe toda a verdade bíblica de volta. A Bíblia estava sendo utilizada de maneira equivocada e Cristo trouxe a verdade bíblica de volta. Texto sendo utilizado com texto. E uma outra coisa que me chama a atenção e que a gente já comentou aqui, é que ao Cristo fazer isso, ele tinha plena clareza do que eram as Escrituras e de quem era ele perante as Escrituras. Então, nesse contexto, me faz uma referência direta ao que o salmista Davi disse: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Qual é o segredo para resistirmos a Lúcifer e a essa tentativa dele de transformar a Escritura Sagrada em algo danoso? É esconder a palavra de Deus no meu e no seu coração. A gente vai fazer um rápido intervalo aqui, mas na volta do terceiro e último bloco, a gente vai ouvir Jesus falando de duas coisas. Uma, ele falando como é que ele via os textos bíblicos. Porque a gente está falando que Jesus estudava, etc. Mas eu acho que talvez você em casa, a gente já ouviu muita gente falando assim, não, mas Jesus ele veio, mas ele transformou a forma de pensar da Bíblia e ele aboliu as coisas do Antigo Testamento. Será que é isso mesmo? O que o próprio Jesus tem para falar sobre isso? Ele vai falar com você aqui no Código Aberto e a gente vai também entender se apenas conhecer a Bíblia, ok, eu leio, estudo, faço anotação da Bíblia, isso é o suficiente para você ser um discípulo de Cristo. Está com um nó na cabeça para saber as respostas dessas perguntas? Fica ligado aqui com a gente no Código Aberto, a gente faz um rápido intervalo e voltamos já. É verão no Código Aberto, é verão na sua casa, é verão na tela da sua televisão. O Código Aberto está aqui numa nova temporada falando sobre discipulado. Se você ligou agora ou se você já está ligado com a gente, fique sabendo que estamos falando sobre discipulado. Olha aqui o nosso novo guia de estudos. E para não perder muito mais tempo, eu volto para a nossa discussão aqui, porque a gente estava falando nessa lição de hoje que para seguir a Cristo, para ser um verdadeiro discípulo, a gente tem que fazer como o próprio Cristo fez, basear o nosso conhecimento nas Escrituras, na Palavra de Deus. E no último bloco, eu fiz uma pergunta para o telespectador que foi a seguinte: como é que Jesus via a Bíblia, né? Ele a via em partes ou ele aceitava ela por completo? Tem gente que fala que Cristo veio para abolir a lei, né? Mudar as coisas. O que Jesus fala sobre isso? Deixa ele responder para você. Abre a sua Bíblia aí em casa, no livro de Mateus, capítulo 5, versículos 17 ao 20. Mateus 5, 17 ao 20. Bianca Oliveira já achou aqui com sua voz de jornalista, leia para nós. Tá bom. Versículo 17. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Versículo 19. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque vos digo que, se a vossa justiça não exceder em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Está claro o suficiente para você? Eu não sei, me parece explícito o ponto de vista de Jesus em relação a isso. Quando ele fala de lei, ele fala de mandamentos, ele está falando do que, pastor Alberto? A maneira como eu leio e interpreto a Bíblia, eu não consigo enxergar em nenhum momento Jesus se colocando em oposição àqueles mandamentos, mesmo porque, se ele fizesse isso, ele seria contraditório, uma vez que em outros momentos ele reivindica a autoridade do ministério dele através daquela escritura. Então, se ele fizesse isso em algum momento, ele desmerecesse a própria escritura, ele estaria desmerecendo a própria fonte da autoridade do seu ministério. Então, ele sempre está em conformidade, ele sempre exalta e valoriza aquilo que vem não somente da lei, como de outros tipos de conselhos e histórias das escrituras como um todo. Ia falar alguma coisa? Não, eu me lembrei de quando ele cita, por exemplo, a história de Jonas.
Ou, por exemplo, ele cita o dilúvio, como nos dias de Noé, assim foi, né, nos dias de Noé. Então ele aprova, ao falar isso, passagens que são altamente questionáveis, como, poxa, a terra, o dilúvio, Jonas dentro de um peixe. E ele aprova ao falar isso, sendo Deus andando aqui e aprovando a Escritura. E em nenhum momento, como o Alberto falou, ele questionou a base do seu fundamento. Pelo contrário, sempre, em todo o discurso de Cristo, você vai encontrar ele ressaltando e tirando porções da Escritura. Mais marcante, a gente vê isso em Emaús, quando ele fala, ao invés de falar quem eu sou e fazer um milagre, eu vou contar para eles da Bíblia, de quem sou eu desde o Antigo Testamento até agora. E aquilo foi ardendo no coração dos discípulos. Ou seja, a Bíblia, para Cristo, é o poder pelo qual ele opera transformação nos seus discípulos. E ele usou isso, demonstrou isso no seu ministério. Pois é, e a gente vê tanta coisa, questão de milagres e tudo mais, testemunhos, e na verdade o que testifica mesmo de Cristo é a palavra, né? Que é a própria palavra do Senhor Deus. A gente ora, eu entendo que orar é a gente conversar com Deus. A gente lê a Bíblia, é deixar que Deus fale conosco, né? Muito bom o que Bianca disse, porque as pessoas entendem que o ministério de Jesus estava baseado na cura. O ministério de Jesus estava baseado nas Escrituras. E isso faz toda a diferença. As Escrituras, a cura, o aspecto físico, ela confirmava aquilo que a Bíblia já apresentava anteriormente. Então Cristo se vale das Escrituras para fundamentar o seu ministério. E uma coisa muito linda, quando Cristo fala da lei, ele diz que ele não veio para revogar a lei, antes cumpri-la. Cristo faz da lei um espectro amplificado do seu ministério. Cristo demonstra que a lei ela não é um conjunto de regras, mas ela é uma demonstração do amor. Ele aproxima as pessoas, tirando o fardo que era apresentado nas Escrituras e transformando a Escritura numa carta de amor para as pessoas que ali estavam. E aí, nesse contexto, ele diz, olha, se a tua justiça não exceder a dos escribas e fariseus, em outras palavras, se você basear a tua vida apenas na lei e no legalismo apresentado, não adianta nada para você. E aí Cristo começa a apresentar uma nova compreensão das Escrituras, e nessa nova compreensão, a tônica é o amor de Cristo, o amor de Deus na vida de todas as pessoas. Hoje a gente vê muitas religiões, eu não sei ao certo as estatísticas, mas ouvi falar uma vez que existem mais ou menos, aproximadamente 40 mil religiões no mundo. Por que 40 mil religiões? Por que tanta argumentos diferentes? Né? Porque cada um lê a Bíblia, entende de um jeito, monta uma igreja, monta um segmento religioso, enfim. Deus, quando Ele coloca a sua palavra, Ele entende que a gente tem que ler, mas tem que estar com o coração aberto. E eu entendo que isso é discípulo. Você querer ser discípulo de Deus é querer aprender. Então você precisa, juntamente com a palavra, orar também. Senhor, eu estou aqui, olha, eu não entendi esse verso, mas o que o Senhor está querendo dizer para mim? E não simplesmente entender do jeito que você entende humanamente falando e sair pregando e sair falando que é aquela verdade, aquela suposta verdade, né? Só somar contigo, exatamente isso que você está falando agora. O John Stott, que é um teólogo bem conhecido, ele tem vários livros de teologia escritos, ele fala uma frase que eu guardei para mim uma época. Ele diz o seguinte, a experiência religiosa, ela não deve ser critério para a verdade, e sim a verdade deve ser todo critério para a sua experiência religiosa. Então o que acontece hoje é que a gente tem uma experiência como, está escrito, não, mas Deus me revelou algo, eu senti algo diferente. Ou então eu vi, eu sonhei. Não, ele fala, pega a tua experiência e baseia ela pela verdade. E aí você vai saber se a tua experiência é verdade ou não. Então a gente inverte geralmente. Na vida cristã do discipulado, a gente pega a experiência que eu tenho com Deus e às vezes coloca ela como critério de verdade. Cristo fez exatamente o contrário. Você quer saber qual é a minha experiência de ser discípulo? Comece da Escritura. O jovem rico, como eu sou salvo? Que experiência eu posso ter? O que diz a lei? O que diz o mandamento? Ele sempre traz você, e de lá parte a transformação do discípulo. Agora você falou de transformação e de repente você está em casa e já está entendendo, beleza. Então Jesus ele aceitava todas as Escrituras, o Antigo Testamento, que como a gente falou, né, o Novo ainda não existia, e ele baseava todo o ministério dele em cima das Escrituras. Você entende? Está tudo certo. Eu acredito na Bíblia, eu acredito na lei, eu acredito nos mandamentos, eu acredito em tudo. Isso é o suficiente para eu ser um discípulo de Jesus? Bom, vamos deixar a própria palavra responder para você mais uma vez. Abre a sua Bíblia agora no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 19. Tiago 2, 19. E depois a gente vai ler o 17, mas primeiro o 19. Alguém já encontrou? Tiago 2, 19. Tonasso, encontrou? Vamos lá. Crês tu
que Deus é um só? Fazes bem. Até os demônios creem e tremem. Opa, peraí. Pelo que eu estou entendendo, a Bíblia está falando aqui que se você acredita que Deus é um só, acredita na verdade que a Bíblia apresenta, legal, mas aqui está falando até os demônios, ou seja, os anjos caídos também acreditam nisso. Qual que é a diferença entre um anjo caído e você ser um discípulo de Deus? Porque aqui a gente entende que o demônio não é um discípulo de Cristo, mas se os demônios creem, você também crê, como é que você se torna um discípulo? Como é que diferencia isso? Vai 2 versículos para trás, vai no versículo 17, Tiago 2,17. Pastor Alberto. Aqui a gente lê assim: assim também a fé, se não tiver as obras, é morta em si mesma. Isso quer dizer o quê, Bianca, você que está me olhando com a cara Eu não sei se foi estratégico sentar do lado do André, mas André, eu entendo que você pode até crer que Jesus exista, mas se você não aceitá-lo, você não vai ser um discípulo. E como é que você aceita? Falando, eu aceito? Não, eu acho que as suas ações é o que vão revelar, né? Eu acho que o maior testemunho é a nossa experiência, é a nossa vivência. Às vezes você não precisa abrir a tua boca para poder testificar de Jesus Cristo. É a maneira como você se veste, é a maneira como você se porta, é a maneira como você age na faculdade, é a maneira como você age no trabalho. Enfim, eu acho que as suas ações é o que vão revelar se você é um discípulo ou não. E a fé... eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque assim, a palavra aqui eu creio que seja submissão. Um demônio, ele crê, mas ele não se submete. Eu creio e eu escolho me submeter. Aí eu passo a tornar aquela palavra poderosa para me fazer um discípulo de Cristo. Porque o demônio, ele entende, Deus é Deus, ele criou tudo, mas ele não submete. Ok, tá? Ele é rebelde. Ele submete a autoridade porque ele é criatura. Ele não consegue fazer outra coisa a não ser submeter, mas eu escolho me submeter, eu escolho me prostrar. Então, quando eu falo da Bíblia como uma pergunta, quanto tempo você passa com a Bíblia? Eu penso que a pergunta deveria ser o contrário. Quanto tempo a Bíblia passa comigo? Quanto tempo eu permito que essa palavra se torne realmente minha vida? Quanto tempo eu me submeto a essa palavra? Então, eu vivo a verdade que eu alcancei, eu ouço sermões, eu estou aqui assistindo o Código Aberto, 3 meses acompanhando a temporada. O quanto disso eu permito que se torne vida real em mim? Essa é a pergunta. Ou seja, a gente lê e precisa praticar, né? Eu acho que uma boa maneira de entender isso daí seria pensar que você crer, e aqui a crença mais no sentido de acreditar. Aqui, quando fala que os demônios creem, às vezes não é o sentido de crer que um crente na palavra de Deus costuma usar. É o sentido mais puro da palavra, acreditar. Acreditar é uma condição necessária, mas não é uma condição não é o suficiente. Exato. Então é necessário, mas não é suficiente. Sem a crença, você não dá um passo além, mas isso não quer dizer que você pode parar nessa crença. Você precisa de outras coisas para que você prossiga nesse caminho. Interessante. Agora, a gente tem até outros versos, né, na Bíblia, Jesus mesmo fala, né, pelos seus frutos os conhecereis, etc. Porque isso demonstra exatamente o quanto da palavra de Deus está ali na sua vida. Porque a palavra de Deus, como você falou, quanto da palavra de Deus está com você? Porque às vezes eu fico pensando, de repente você em casa também fica pensando assim, poxa, eu tenho 24 horas do meu dia, eu quero dedicar o meu tempo para estar com o Senhor, mas eu não consigo ler mais de 1 hora a Bíblia, eu não consigo passar mais de 1h30 lendo a Bíblia ou mais de 20 minutos orando. Como é que eu vou fazer para passar o tempo todo com a palavra de Deus em mim? É exatamente como Jesus fazia em todas as situações. Ele recorria à palavra, em todos os momentos ele estava orando. Por isso que a própria Bíblia diz, orai sem cessar. E como é que você ora sem cessar? Você está em comunhão direta com Deus. O cara te fecha no trânsito, você pede ajuda de Deus. Alguém te assaltou, você pede para Deus te dizer como agir. É mais ou menos por aí, não é? Não tem distinção, né? Não tem distinção entre essa é só a minha vida espiritual, essa é a minha vida prática. É tudo uma coisa só. Como muitos às vezes fazem. Né? O salmista vai dizer o seguinte, o prazer do justo, ele está na lei do Senhor, no conselho de Deus. E de dia e de noite ele faz o que com ela? Ele medita. Mas não medita como... ele fica assim, não, ele medita para aplicar. A meditação para o judeu é uma meditação para como eu posso viver. Essa é a meditação. Então, eu penso só uma coisa que a gente não tocou e que eu achei bem importante a gente lembrar. Como é que essa Bíblia muda a minha vida num processo real? Eu creio que esse processo de ler a Bíblia é um processo de identificação com Cristo. Ele se manifesta aqui através dos seus valores, o modo dele agir, a contemplação, quando eu olho como ele agia. E isso vai me transformando. Mas, além disso, isso vai transformando o meu organismo.
É como, eu vi um exemplo um dia, é como se eu fosse alguém que gostasse de lugares organizados e chegasse num lugar muito bagunçado. Aquilo me incomoda, me agride. Aquilo eu olho e falo, puxa vida, isso aqui não está legal, já dá vontade de arrumar, né? Então a ideia é que a Bíblia, quando você está cheio dela, você tem discernimento. Tudo que esbarra em você espiritualmente sabe discernir se é do bem ou se é do mal. O nosso tempo passa voando aqui no Código muito rápido, Aberto. Muito rápido. E bom, já deu para entender que a Bíblia precisa ser a base para tudo que você precisa fazer. O jeito que você se comporta com os outros, o jeito que você se comporta no trabalho, com a sua família, enfim, ela precisa ser o seu guia 100% do seu tempo. Muito bem, então, antes do pastor Alberto falar direto ao seu coração, a gente tem a revelação do Código do Dia. Está aqui nas minhas mãos o prêmio de hoje, o nosso novo guia de estudos sobre discipulado, e o código está pela última vez na sua tela. Você interage com a gente pelo Twitter ou pelo Facebook. Diz assim o nosso código: sou uma palavra curta, 4 letras devo ter. Acima de tudo, eu defino o que a Bíblia deve ser para que um verdadeiro discípulo possa começar a nascer. E para facilitar, sou também o que algumas mulheres costumam na unha passar. E aí, já dá para adivinhar? Se você já adivinhou, tá falando com a gente pelo @CódigoAbertoNT no Twitter ou no Facebook, vai estar concorrendo ao nosso prêmio do dia, se acertar. Olha, eu não vou nem perguntar para vocês, porque eu acho que tá fácil demais. Eu vou dar a resposta para você de cara. E eu vou soletrar. Começa com B, depois vem um A, depois um S e depois um E, e forma o quê, pastor Alberto? Base. Base, exatamente. A Bíblia precisa ser a base para a sua vida. Tem mulher que passa base na unha também, né? Para deixar ela, né, mais bonitinha. Mas enfim, a Bíblia precisa ser a base para que você possa começar a ser um verdadeiro discípulo. Se você acertou o nosso código do dia, agora o nosso perfil no Twitter e no Facebook vai sortear o nosso prêmio entre aqueles que acertaram. Pastor Alberto, é com você. Então, como vocês acabaram de ver, nós conversamos bastante sobre a importância de usarmos a Bíblia como base para o nosso discipulado. Nós vimos que Jesus ele poderia ter usado seus milagres, as suas bonitas pregações, para ser a fonte da autoridade de quem ele era e de qual era a sua missão. Mas ele escolheu usar as Escrituras para que as pessoas pudessem saber de onde ele tinha vindo, quem ele era e qual era o propósito dele para a vida das pessoas. E da mesma forma nós podemos fazer isso. E que conforme nós estivemos aqui estudando e conversando a respeito desse assunto, nós temos condições de chegar lá também e que a Bíblia seja a base para a nossa vida e a base para o aprendizado daquilo que nós estamos nos propondo a fazer. E agora nós vamos fazer uma oração. Eu convido você a se unir a nós em clima de oração. Nós te agradecemos agora, nosso Deus, porque nós estudamos a Tua Palavra e pudemos ver como a Bíblia ela é fonte de autoridade, não somente para o ministério de Cristo, mas para tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar. E o nosso pedido agora é que isso não seja apenas mais uma teoria, mais um conceito, mas que se torne realidade nas nossas vidas. Em nome de Jesus, amém. Essa nova temporada de verão aqui do Código Aberto com o Quarteto da Esperança está só começando. A gente volta na semana que vem. Descubro quem eu sou, Tua palavra me diz. Entendo quem eu fui, quem não mais quero seguir. Eu sou um pescador, Tua palavra me diz. Te sigo aonde for, faço tudo em Teu nome. E sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em
Eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Tu és o bom pastor, tua palavra me diz: feliz em meio à dor, sua bondade me persegue. E sou mais que um vencedor, sendo que eu sempre fui o segundo em tudo que eu vivi. E me chama amigo, eu não sou mais estranho, eu sou um filho, eu sou teu. Eu fui encontrado, sendo que eu sempre fui o esquecido em tudo que eu vivi. E me chama amigo, e eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu não sou mais estranho, eu sou um filho. Eu fui encontrado, eu sou um filho, eu sou teu. Eu sou